irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João, capítulo 5, versículo do 1 ao 16. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da água agitada, ficava curado de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não é te permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus achou-o no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não ter acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Por esse motivo os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria compartilhar com vocês a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra poderosa, cheia de sabedoria, que nos liberta, que nos fortalece na fé. E hoje estamos diante de mais uma prova disso, que Jesus é por nós. Aquele paralítico havia 38 anos enfermo, na beira daquele pórtico de água. E as pessoas passavam ali, às vezes até olhavam, mas não estavam nem aí com ele. Ou às vezes falavam: nossa, coitado. Isso é uma prova, meus irmãos, que quem é conosco é Jesus Cristo. Por isso, toda a honra e toda a glória é a Ele, é a Jesus. É Ele que nós devemos buscar, é Ele que nós devemos encontrar e permanecer na presença dEle. Você viu que Jesus, depois que cura, depois que encontra Ele no templo, disse para ele: ó, não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior. Ou seja, quando nós encontramos Jesus, quando nós o achamos, nós devemos fazer com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, permanecer em Jesus Cristo, através da obediência, do cumprimento dos mandamentos, do cumprimento da palavra de Deus, da caridade, do jejum, da oração. Isso nos faz permanecer na presença de Jesus, para que nós possamos desviar do caminho do céu. A permanência na presença de Jesus, ou Jesus dentro de nós, permanecendo dentro do nosso coração, é a certeza que temos de um dia encontrar Ele
na glória eterna. Meus irmãos, esse permanecer em Jesus Cristo é para que nós tomamos o cuidado de não desviar o caminho do Senhor. Ele é por nós. Olha esse paralítico, 38 anos esperando alguém que pudesse levar ele até a água, e ninguém. Quando ele tentava por si só, entravam os outros na frente e pegava aquela graça. Mas nós temos ele, Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, o Filho de Deus vivo, o herdeiro, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo por nós, que nós nos entregamos 100% a Jesus Cristo, que nós reconhecemos Ele como nosso único verdadeiro Salvador, que nós entregamos a Ele a nossa vida e permanecemos nele, para que coisa pior não aconteça com nós. O que é a coisa pior que pode acontecer com nós? É a falta de Deus, é a ausência de Deus na eternidade, é a nossa morte eterna, ao invés de ser a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna, por isso nós devemos permanecer nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Meus irmãos, é muito pouco tempo neste mundo, esse mundo é passageiro. Permanecemos no Senhor, perseveramos nisso, na fé, em acreditar na palavra dele, que nos ensina aqui, que nos fortalece, que nos dá conhecimento, discernimento de entender que é tão pouco tempo que nós vamos passar por aqui e vamos receber a vida eterna, porque ele já conquistou para nós. Cremos na permanência em Jesus Cristo, cremos que ele é o nosso único e verdadeiro Salvador, e aguardamos com esperança, com muito amor, com muita força, com muita fé, que ele é por nós e ele vem para nós, porque Deus quis assim. Essa é a vontade de Deus, Pai. Diante desta palavra, meus irmãos, cheio de alegria, eu peço ao Papai do Céu que abençoe cada um de nós, livrando de todo mal e nos fortalecendo para permanecer na presença do Senhor, que é Jesus Cristo. Amém.